Muito bem. Gênesis capítulo 24. Um pouquinho mais para cima. Capítulo 23, que é essa prova de Abraão, né, que ele não possuía moradia e ele morava de favor em Canaã. Por que é uma prova, gente? Porque no Gênesis capítulo 23, a Sara morre. A Sara morre com 127 anos. E o que acontece? Abraão fica muito triste e ele quer comprar um espaço para enterrar a mulher. Se ele fosse dono de Canaã toda, que ele se tivesse comprado Canaã, como diz alguns aí, ele não precisava ficar solicitando um pedaço de terra para entregar a mulher dele. Dá para entender isso? Não é possível. Então, esse texto do capítulo 23 deixa claro que Abraão não possuía terras em Canaã. Não é assim. E é interessante também que faz questão no capítulo 23 de fazer uma narrativa do irmão de Abraão, o Naor, e a sua descendência. Por quê? Porque a esposa de Isaac será uma filha, uma neta, melhor dizendo, né, de Naor. Prima, então, né, de Isaac. Filho de Abraão. Porque Abraão, quando ele estava, depois da morte, né, de Sara, ele fica muito triste e ele chega para o escravo dele, né, o servo dele, o mais velho, e fala assim, olha, não é para você escolher para o meu filho uma mulher aqui do meio dos cananeus. Eu não quero. Então aí começa a narrativa. Ele está lá acolhido na terra. Ele fala assim, mas eu não quero uma filha daqui dos cananeus, eu não quero uma cananeia para nora. Por quê? Porque essa terra vai ser minha. Olha aí a construção da narrativa. Deus me prometeu que vai me dar. Eu não quero nada com esses povos daqui, não. Mas peraí. Melquisedeque não tinha abençoado Abraão? Abraão fez alianças com eles, lá com os reis e tudo mais. Ele estava sendo bem respeitado, bem acolhido, mas não queria uma nora ali dos cananeus. E ele manda o seu escravo, o seu servo, buscar lá no irmão dele uma sobrinha para ser esposa do seu filho, Isaac. E assim acontece. Ele vai lá, atravessa tudo para ir buscar a sobrinha. O empregado de Abraão foi buscar uma prima, né, para se casar com Isaac. E o nome dela é Rebeca. Rebeca vê Isaac de longe, né, quando ele está vindo, ela está vindo com a babá dela, junto com esse escravo ou empregado mais antigo de Abraão, e de longe ela vê Isaac e ela fica feliz, se casa, naquele instante está ali tudo resolvido. Agora, olha só, Abraão não deixou Isaac se casar com as cananeias, mas deixou casar com uma prima. Então essa prima, a Rebeca, era filha de Batuel, filha de Milca, a mãe dela era Milca, neta de Naor, irmão de Abraão. E Abraão viveu 175 anos. Só que, gente, antes de Abraão morrer, ainda ele se casou. Ele se casou com Quetura. Em algumas Bíblias está escrito Setura. E com ela ele teve 5 filhos. Eita, Abraão porreta, né? Já ali com 170 anos fazendo filho ainda. 175 anos, Abraão morre. E aí a narrativa diz que Abraão deixou realmente todos os seus bens, tudo para Isaac. Mas com os filhos dessas outras mulheres, como Ismael, e os filhos que ele teve com Quetura, ele deixou algumas coisas, sabe? Alguns presentes. Mas tudo o filho da promessa, como é chamado, né? Isaac. Isaac é o filho da promessa. E para Isaac, Abraão deixou tudo. E Isaac, então, né? Com 40 anos, ele casou. E ali tentando engravidar também, não engravidava de jeito nenhum. Rebeca não engravidava. Rebeca era estéril,
Novamente a mesma narrativa. A mulher é estéril, consegue ter filhos e tal. E Isaac ora e Rebeca engravida. E a oração foi forte, porque vieram dois filhos. O primeiro que nasceu era peludo e vermelho e recebeu o nome de Esaú. Em hebraico, Esav. E o segundo veio segurando pelo calcanhar. Ele veio pegando no calcanhar do primeiro, do Esav. Então deram o nome para ele de Jacó, que quer dizer aquele que segura pelo calcanhar. Esav quer dizer o vermelho, peludo. Gente, é interessante essa narrativa. Por quê? Porque Isaac gostava muito do Esaú. Porque o Esaú era da pegada, ele era violento, ele ia para o mato, ia caçar, trazia as caças para o pai dele, fazia um churrascão. Então eles eram parceirão. Ele é o primogênito. Então toda a bênção, tudo era para Esaú. Tudo era para ele. E Jacó não gostava muito de caçar, não gostava nada disso aí do que o primogênito gostava. Ele ficava mais em casa, com a mãe dele, mais tranquilão. Rebeca gostava do Jacó. Então começa aí uma saga muito interessante. Porque Jacó, ele começa a ficar de olho na primogenitude do irmão, nas bênçãos que o pai dele ia passar, na herança e tudo mais, porque tudo era para o primogênito. E ele não era o primogênito. Então ele começou a arquitetar ali um golpe. Dia, Esaú voltou da floresta ali cansado pra caramba. Muito cansado. Com muita fome. E aí Jacó preparou um prato de lentilha e ficou ali barganhando com ele. Olha, se você quiser a lentilha, você me dê a sua primogenitude, o direito da primogenitude. A narrativa diz que Esav falou, tanto faz, pode pegar para você, eu só não quero morrer de fome, me dá o prato de lentilha. E aí vem aquela narrativa, nossa, ele trocou a primogenitude dele por um prato de lentilha. Sabia que tem uma história muito parecida com essa, que é a história dos persas? E que nessa época, quando foi escrito Gênesis, o rei da Pérsia tinha libertado eles do cativeiro da Babilônia. E eles estavam ali muito gratos, mas muito gratos ao que o Ciro da Pérsia fez. Então, olha só, mais uma cópia aí de histórias. No dualismo persa, tem uma história que o Deus Todo-Poderoso, chamado Zurman, ele não quis reinar. Ele não quis dominar tudo, resolver tudo. Ele resolveu ter 2 filhos. Ele falou, eu vou ter um filho que vai ser o meu primogênito, ele vai resolver tudo para mim, ele vai ser amado, e o que vai nascer depois, ele vai ser o adversário. Ele vai pôr tudo a perder. Ele vai aprontar. E na hora de nascer os filhos do Zurman, o que ia nascer primeiro, que teria o direito de tudo, para resolver, ele foi deixado para trás. E o que ia ser ruim veio na frente. Veio na frente. Quando nasceu o Arimã, o Zurman olhou para ele e falou, você é sacana. Você veio na frente, tomando o lugar daquele que é o meu escolhido. Eu não quero você. E aí, quando veio o segundo, o Ahura Mazda, o Zurman olhou e falou, esse aqui que é legal. Toda bênção é para você. E o Arimã ficou com muita raiva do Ahura Mazda. E o Ahura Mazda começou, então,
fazer com que tudo existisse, que tudo realmente funcionasse bem. O Arimã, então, resolveu bagunçar, né, com toda essa realidade material. E é daí que vem a ideia do dualismo persa, dessa questão do bem e do mal, do Ahura Mazda e do Arimã. Essa religião, gente, é tão antiga que muitos historiadores e antropólogos acreditam que ela é mais antiga do que a religião dos hebreus. Ela é chamada também de zoroastrismo, por causa do seu profeta mais que se destacou, né, o Zoroastro. Mas também ela é chamada de mazdaísmo, por causa do Ahura Mazda, que é o Todo-Poderoso. Sabe? Hoje, gente, essa religião ela é forte na Índia, porque ela foi sendo perseguida e destruída demais, sabe? Ainda na Pérsia, né? Ou melhor dizendo, gente, ali no Irã, ali no Iraque, ainda tem o mazdaísmo. Só que hoje é chamado de Parsis, essa religião. E é um dos berços da magia também. Os reis magos que foram visitar Jesus, eles eram dessa religião. E nessa religião também, eles esperam o Messias, que vai vir de uma virgem, que vai estruturar a ordem, que vai ser um líder político maravilhoso, que vai realmente unir toda a religião dentro desse mazdaísmo, né? Ou astrismo, não importa o nome, mas esse Messias vai reunir tudo. Olha só que semelhança, né, com a história de Jesus. E, segundo a narrativa bíblica, o fato desses persas lá do Oriente, os reis que vieram do Oriente, foram visitar Jesus, porque eles viram essa nave se deslocando e eles foram levar os presentes. E os presentes do ouro, do incenso e da mirra lembra os elementos da natureza, o fogo, a terra, a água e o ar. Para acender um incenso precisa do ar, precisa do fogo. A mirra, né? Eles colocaram ali representando o líquido, a nobreza do elemento água. O ouro, né? A coisa mais nobre do elemento terra. Os 4 elementos estão ali. E eles entregaram esses presentes. E como são 3 presentes, aí eles reestruturaram que eram 3 reis. Mas na Bíblia não diz que são 3 reis. Diz que os reis magos, e que muitos preferem dizer, né, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, tá os sábios. Gente, mas mago e sábio é a mesma coisa. É que, não vamos usar o nome mago, porque lembra de magia e bruxaria. Mas bruxo, mago, sábio, é tudo a mesma coisa. Ronaldinho Gaúcho, né, tem o apelido de bruxo, né? Olha o que ele faz com a bola. É muita sabedoria, né? Então ele é o bruxo. Então essas manipulações, né, elas acontecem há muito tempo. A gente precisa ter a nossa mente bem aberta. Então quando a gente olha para essa religião lá dos persas, e os persas estavam assim influenciando e dominando Israel nesse período, porque o Ciro mandou reconstruir o templo e recrutou muitos soldados para o exército dele que eram hebreus. O Império Persa dominava nessa época, quando o Gênesis foi escrito. Então perceba eles colocando essa narrativa do Ahura Mazda, do Arimã, na pessoa de Esaú e Jacó, percebem a semelhança? E que o amado mesmo era o que veio depois? O primeiro era peludo, vermelho, não é você. Era violento, era caçador. Não, o segundo não. O segundo ele era equilibrado. Ele era mais caseiro. Percebe?
Então eles foram pegando essas histórias dos povos ali vizinhos e dando uma ajeitada e colocando ali a sua narrativa. E eu não estou dizendo aqui que Jacó não existiu, eu não estou dizendo que Esaú não existiu. Não. Eu não estou dizendo que Isaac não existiu. Não, nada disso. Eu estou dizendo que essas histórias elas foram meio que ajeitadas para construir ali a jornada do herói e para justificar o domínio do espaço, a posse da terra. Percebe? Então essa narrativa ela tem essa intenção.